Vamos falar sobre menstruação? Fala galera do YouTube, aqui é a Ká Fernandes e este é o meu canal. Bom galera, como vocês viram aí no título, hoje a gente vai falar sobre menstruação. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho como foi a minha primeira menstruação, né? A primeira vez que eu menstruei. Mas calma. Primeiro a gente precisa entender o que é a menstruação, não é verdade? Menstruação é a descamação das paredes do útero quando não há fecundação. Ou seja, todo mês o nosso corpo se prepara para poder receber um nenenzinho, que é a coisa mais fofa, né, gente? E aí, quando isso não acontece, o nosso útero descama, as paredes se soltam, entendeu? Aí tem o endômetro, que é a membrana interna do nosso útero, que é onde ele acaba se descamando. Agora que eu já dei pra vocês uma aula básica de ciências, né, que a gente aprende na escola, vamos ao que aconteceu comigo, né, gente? Então, a minha primeira menstruação foi quando eu tinha apenas 10 aninhos, né? Mas, assim, o normal acontece, eu acho que entre 12, né? 12 e 13, até uns 14 mais ou menos. Mas a minha veio mais cedo, né? E aí eu tinha só 10 anos. E, tipo assim, gente, eu aconselho vocês muito a tentar conversar com a sua mãe, ter um contato mais próximo com ela, porque eu não tive. Então, tipo, eu não sabia o que era menstruação, eu não sabia que era nada. Eu era uma criança muito inocente mesmo. Então, tipo, quando veio, eu não sabia o que era aquilo. Mas eu também não falei com a minha mãe. Então, assim, eu achava que aquilo era normal, era alguma sujeira, alguma coisa. Então, eu nem sabia. E eu fiquei, né, durante, acho que foi uma semana. E aí a minha mãe foi descobrir que eu tinha menstruado pela primeira vez quando ela foi lavar a roupa. Porque aí ela botou a roupa, né, lá na máquina e viu que, tipo, tava suja a minha roupa, né, tanto a roupa íntima como o short ou a calça, tava sujo. Mas só que era uma sujeira diferente. E aí ela reparou e me chamou, né, daí ela olhou pra mim e me perguntou o que era. E aí eu fiquei tipo, eu não sei, né, mano? Porque eu não sabia de nada. Eu era muito inocente mesmo. Aí ela chamou minha avó, falou com a minha avó. E aí as duas ficou conversando e eu, tipo, naquele coisa de... Então, tipo, eu não entendia. Daí a minha mãe virou pra mim e falou, Karina, você virou mocinha. E aí eu fiquei também meio sem entender. Mas aí depois ela foi me explicar que eu tinha menstruado e tal, e que todo mês eu ia ter que passar por essa sofrência, gente. Porque é uma sofrência, porque você sente muita cólica. E tipo, quando eu menstruei pela primeira vez, eu não senti cólica, entendeu? Então eu não entendia, mas eu também não perguntava pra ela. E aí ela pegou e foi me mostrar o absorvente, e aí eu comecei a usar. Aí a partir do segundo mês eu já tava, eu já tinha entendido que eu ia ter que menstruar toda vez. Aí eu comecei a sentir as cólicas, né? Daí a minha mãe me dava os remédios, eu tomava. E aí, assim, ao longo do tempo eu também fui conhecendo vários tipos de absorvente. E aí eu fui me adaptando, né? E aí hoje em dia eu já sei ir lá no mercado escolher, ou na farmácia, né? Já sei escolher qual que eu uso e o que fica mais confortável, né? Porque, tipo, a gente já fica sentindo aquela dor, aquela cólica do cão. E aí você ainda fica toda sangrando, né? E aí você tem que ficar confortável também, né? Então uma lição que eu tiro disso tudo é que, tipo, a gente tem que conversar com a nossa mãe, tem que falar com ela, porque a gente tem que entender certas coisas, entendeu? E não só
pais, mas os pais também têm que falar com a gente abertamente. Porque hoje em dia tem o tabu, né, sobre certos tipos de assunto, mas hoje em dia é menos, entendeu? Então, assim, a gente tem que conversar. E se você, às vezes, não consegue falar, você tem que procurar outra pessoa. Porque a gente tem que... como eu posso dizer? A gente tem que saber e ficar por dentro do assunto e entender as coisas. Porque hoje em dia tem muita coisa que é necessário conversar, é necessário ter esse conhecimento, porque tem muita coisa que acontece, gente, que não devia acontecer, entendeu? Devia. E às vezes se acontece, talvez é por falta de consciência ou por falta de, às vezes, até um bom papo mesmo, de ter alguém pra chegar, sentar e vamos conversar, né, cara? Tirar as suas dúvidas. E aí eu decidi trazer esse tipo de vídeo, né, pra vocês, porque eu acho muito interessante e importante também ter essa conscientização de vocês, ainda mais que eu sei que tem muita gente que busca esse tipo de coisa na internet. Então é isso, uma forma de a gente estar podendo também ajudar você que tá aí, né? Se você às vezes precisa de um apoio, nós estamos aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez o vídeo ficou bem rapidinho, mas era pra contar pra vocês mesmo como que foi. E se vocês gostou do vídeo, deixa o like, comenta se você acha que eu tenho que trazer mais assuntos sobre isso. E aí a gente vai estar sempre tirando dúvidas, esclarecendo e conscientizando cada vez mais pessoas, né, pessoal? Porque é necessária essa conscientização entre nós, principalmente entre nós jovens, né? Porque senão o Brasil fica perdido. Grande beijo. Gente, olha meu cabelo, tá meio feio, mas a maquiagem compensou. Falou, tchau!